Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento, encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Neste exato momento, onde quer que você esteja, eu convido você a se aquietar. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente simples, mas profundo, um sopro de vida que nos é concedido a cada novo amanhecer. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, com o som das preocupações do mundo já gritando em sua mente. Talvez a noite tenha sido longa, e o sono não tenha trazido o descanso que sua alma anseia. Talvez o primeiro pensamento ao abrir os olhos não tenha sido de gratidão, mas de apreensão pelo dia que se inicia, pelas batalhas que você sabe que terá de enfrentar, pelas respostas que você não tem, pelas forças que parecem lhe faltar. Quero que saiba que você não está só. Sua luta é vista, sua lágrima é recolhida, seu suspiro não se perde no vazio. Há um Deus que se inclina para ouvir o gemido do seu coração. Um Pai cujo amor por você é mais vasto que o universo e mais constante que o nascer do sol. E é para Ele que nos voltamos agora, juntos, em um só espírito, para encontrar refúgio, força e direção. Não estamos aqui para cumprir um ritual religioso, mas para ter um encontro real, uma conversa sincera com o dono da nossa vida, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe e que conhece cada um de nossos dias. Permita que o barulho exterior se cale. Desligue-se por um instante das notificações, das notícias, das exigências. Este é o seu momento. Este é o nosso momento com Ele. E quero começar nossa conversa de hoje meditando em uma das orações mais poderosas e urgentes de toda a Escritura. Um grito da alma que ecoa através dos séculos e encontra um lugar perfeito em nossos lábios. Nesta manhã, o Salmo 70. Este não é um salmo de longas poesias ou de calmas contemplações. O Salmo 70 é uma flecha, é uma oração de emergência. É o clamor de alguém que precisa de Deus e precisa dele agora. É a expressão da nossa total dependência, o reconhecimento de que, sem a intervenção divina, estamos peritos. E quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes a água sobe até o pescoço e sentimos que não temos mais para onde correr? É nesse ponto de desespero que a fé mais genuína floresce. O salmista começa com um brado que rasga os céus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Sinta a intensidade dessas palavras. Não é um pedido tímido. Não é uma sugestão. É uma súplica veemente, nascida da aflição. Apressa-te. É o grito da criança que caiu e chama pelo pai. É o chamado do doente que aguarda o médico. É a nossa voz, hoje, dizendo: Pai, eu preciso de ti. E eu preciso agora. As minhas forças estão no fim. A minha paciência está se esgotando. A minha esperança está vacilando. Por favor, vem depressa. Não há vergonha em clamar com urgência. A própria Bíblia nos dá essa permissão, esse modelo de oração. Deus não se ofende com a nossa sinceridade. Ele se agrada de um coração que se derrama perante Ele, que reconhece que Ele é a única fonte de socorro. Talvez a sua urgência hoje tenha um nome, uma dívida que vence, um diagnóstico que assusta, um relacionamento que está se desfazendo, um filho que se desviou, uma porta de emprego que não se abre. Qual é a sua urgência? Apresente-a a Deus, agora sem rodeios, usando as palavras do salmista como suas. Senhor, apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me livrar desta angústia, deste medo, desta situação que me paralisa. Eu não sei como resolver, mas eu sei que tu sabes. E eu não tenho a força, mas eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Ao clamar assim, não estamos ditando ordens a Deus, mas declarando nossa fé na sua prontidão e no seu poder. Estamos ativando a nossa confiança de que Ele não é um Deus distante e indiferente, mas um socorro bem presente na hora da angústia. Como nos garante o Salmo 46, Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. E então, o salmista direciona sua oração contra as forças que o oprimem. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem. À primeira vista, pode parecer uma oração dura, um desejo de vingança. Mas precisamos olhar mais fundo, com os olhos do Espírito. Quem são os inimigos que procuram a nossa alma hoje? Muitas vezes, eles não têm um rosto humano. São as vozes da dúvida que sussurram em nossa mente que não vamos conseguir. É o espírito de medo que nos paralisa e nos impede de avançar nos planos de Deus. É a ansiedade que rouba a nossa paz e nos faz focar nos piores cenários. É o desânimo que tenta nos convencer a desistir de tudo. É a tentação que se apresenta de forma sedutora para nos afastar do propósito divino. São as palavras de crítica, de inveja,
de falsidade que são lançadas contra nós, para minar nossa identidade e nosso valor em Cristo. Quando oramos, sejam envergonhados e confundidos, estamos declarando guerra espiritual contra essas forças. Estamos pedindo a Deus que a estratégia do inimigo contra a nossa vida seja desfeita, que seus planos sejam frustrados. Estamos dizendo, toda arma forjada contra mim, contra minha família, contra meu ministério, não prosperará. Toda palavra de maldição, todo pensamento de derrota, toda seta de desânimo, que seja agora confundida e envergonhada pelo poder que há no nome de Jesus. Não estamos amaldiçoando pessoas, mas estamos cancelando a ação do mal. Nos posicionando sob a proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e declarando que nenhuma força maligna tem autoridade sobre nós, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquelas vozes que zombam da nossa fé, que dizem, onde está o seu Deus? Que essas vozes se calem, que a intervenção de Deus em nossa vida seja a resposta. Um testemunho tão poderoso que deixe nossos adversários espirituais e humanos sem palavras, confundidos pela fidelidade de um Deus que nunca abandona os seus, mas a oração não para na defensiva. Ela se eleva para um plano de glória e de alegria. O salmista faz um pivô maravilhoso, saindo do foco nos inimigos para o foco naqueles que amam a Deus. Ele declara, folguem, alegrem-se em ti, todos os que te buscam, e digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja Deus. Que declaração de fé extraordinária no meio da aflição. Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo com o coração apertado pela urgência, Ele convoca uma celebração. Ele nos convida a fazer parte de um coro universal de louvor. Quem são todos os que te buscam? Somos nós. Somos você e eu que, nesta manhã, em meio a tantas outras coisas que poderíamos estar fazendo, escolhemos buscar a face do Senhor. Somos nós que, mesmo fracos, mesmo falhos, temos um desejo sincero em nosso coração de conhecer mais a Deus, de andar em seus caminhos. E para nós, a ordem é, folguem e alegrem-se. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Se dependesse, seria frágil e passageira. Mas a nossa alegria está em Ti, no Senhor. Ela brota da nossa relação com Ele. É a alegria de saber que somos amados incondicionalmente. É a alegria de ter nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. É a alegria de ter a promessa da vida eterna. É a alegria de saber que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos nada. Por isso, podemos nos alegrar. Podemos sorrir mesmo com lágrimas nos olhos, pois a nossa esperança não está no que vemos, mas naquele que é invisível e todo-poderoso. E a nossa boca se enche de um cântico contínuo. Engrandecido seja Deus. Engrandecer a Deus é tirá-lo da caixinha em que nossa mente limitada às vezes o coloca. É reconhecer sua soberania, sua majestade, sua bondade, sua fidelidade. É desviar o olhar do tamanho do nosso problema e fixar o olhar no tamanho do nosso Deus. Quando engrandecemos a Deus, nossos problemas diminuem de tamanho. Quando declaramos sua grandeza, nossa fé se expande. Então nesta manhã, declare comigo onde quer que você esteja. Engrandecido seja Deus na minha vida. Engrandecido seja Deus na minha família. Engrandecido seja Deus sobre esta situação difícil. Engrandecido seja Deus acima dos meus medos. Este é um ato de fé profético que muda a atmosfera espiritual ao nosso redor e dentro de nós. Finalmente, o salmista retorna à sua condição pessoal, numa demonstração de humildade e total dependência, que nos ensina profundamente. Ele conclui dizendo, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ele não tenta esconder sua fragilidade. Ele não veste uma máscara de super-herói espiritual. Ele se apresenta diante de Deus como realmente está, aflito e necessitado. E que libertação há em sermos assim, transparentes diante do Pai. Não precisamos fingir que está tudo bem. LJ sabe, ele nos convida a confessar nossa necessidade. Sou necessitado da tua graça para perdoar. Sou necessitado da tua sabedoria para decidir. Sou necessitado da tua força para continuar. Sou necessitado do teu amor para me sentir seguro. Sou necessitado da tua paz para aquietar minha alma. O reconhecimento da nossa necessidade é a porta de entrada para o suprimento de Deus. E é nesse lugar de humildade que ele reafirma sua fé com as mais belas palavras: Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ele não diz que Deus tem um auxílio, mas que Deus é o seu auxílio. A ajuda não é algo que Deus envia de longe. Ele mesmo é a nossa ajuda. Ele vem e se envolve em nossa causa. Ele é o nosso libertador. Aquele que quebra as cadeias,
que abre as portas das prisões, que nos tira do poço de lama e coloca nossos pés sobre a rocha. Ele é Jeová Jirá, o Deus da provisão. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória. E o clamor final é o mesmo do início, mas agora carregado de uma intimidade ainda maior. Senhor, não te detenhas. É como dizer: Pai, eu sei que tu estás vindo, eu sei que tu estás agindo. Por favor, não pare. Continue a operar em mim e através de mim. A tua presença é o meu bem mais precioso. Esta oração, este Salmo 70, é um modelo para nós. Começa com a urgência, passa pela guerra espiritual, eleva-se ao louvor comunitário e termina na dependência humilde. É uma jornada completa do coração aflito até o refúgio seguro nos braços do Pai. É a oração perfeita para o início de um dia em que não sabemos o que vamos enfrentar, mas sabemos em quem confiamos. É a nossa declaração de que, não importa o que venha, não estamos sozinhos. O nosso auxílio e o nosso libertador está conosco. E ele não se atrasa. Se esta oração já está tocando o seu coração e trazendo paz à sua alma, eu gostaria de lhe fazer um convite suave. Este é um espaço que construímos juntos para buscar a Deus diariamente. Se você ainda não faz parte da nossa família de fé online, convido você a se inscrever no canal. Ou ao fazer isso, você nos diz que quer continuar recebendo estas mensagens de esperança. Deixe também a sua curtida neste vídeo, pois esse gesto simples faz com que esta oração chegue a mais pessoas que podem estar, neste exato momento, precisando ouvir estas palavras. E se ao longo desta oração, o Espírito Santo colocou o nome ou o rosto de alguém em sua mente, alguém que está passando por uma luta, que está precisando de um socorro urgente de Deus, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um canal de bênção, às vezes uma palavra de fé partilhada no momento certo pode mudar completamente o dia e até mesmo a vida de alguém. Juntos, podemos criar uma corrente poderosa de fé e intercessão, que alcança os corações e transforma as manhãs. Agora, com o coração já aquecido por esta verdade, tendo depositado nossas urgências e medos aos pés do Senhor e reconhecido quem Ele é para nós, estamos prontos para dar o próximo passo. A primeira parte da nossa conversa foi clamar pela intervenção dele em nossas circunstâncias. A segunda parte, que iniciaremos agora, é sobre a nossa entrega a Ele. É sobre abrir as portas do nosso coração para que Ele não apenas nos ajude por fora, mas nos transforme por dentro. Tendo clamado: apressa-te em me socorrer, nos preparamos para dizer: eis-me aqui, faz em mim o teu querer, e com o coração já aquecido por esta verdade, tendo depositado nossas urgências e medos aos pés do Senhor e reconhecido quem Ele é para nós, estamos prontos para dar o próximo passo. A primeira parte da nossa conversa foi clamar pela intervenção dele em nossas circunstâncias. A segunda parte, que iniciaremos agora, é sobre a nossa entrega a Ele. É sobre abrir as portas do nosso coração para que Ele não apenas nos ajude por fora, mas nos transforme por dentro. Tendo clamado: apressa-te em me socorrer, nos preparamos para dizer: eis-me aqui, faz em mim o teu querer. E estas palavras, meu irmão, minha irmã, são talvez as mais difíceis e ao mesmo tempo as mais libertadoras que um ser humano pode pronunciar. Eis-me aqui. É a rendição incondicional do soldado no campo de batalha. É a entrega confiante da argila nas mãos do oleiro. É o abandono completo da criança nos braços do Pai. Nós passamos tanto tempo de nossas vidas lutando para manter o controle, para ter todas as respostas, para sermos fortes, autossuficientes. Construímos muros ao redor do nosso coração para nos proteger da dor, criamos planos detalhados para garantir nosso futuro e confiamos em nossa própria sabedoria para navegar pelas complexidades da vida. Mas nesta manhã, o Espírito Santo nos convida a depor as nossas armas. Ele nos chama para descer do nosso trono de autossuficiência e nos prostrarmos diante do único e verdadeiro soberano. Dizer eis-me aqui é reconhecer que os nossos caminhos não são os melhores caminhos. É admitir que a nossa força é na verdade fraqueza disfarçada. É confessar que, deixados por nossa própria conta, nós nos perdemos, nos ferimos e ferimos os outros. É um ato de profunda humildade. Pense no profeta Isaías. Quando ele teve a visão da glória de Deus, da sua santidade que enchia o templo, sua primeira reação não foi de exaltação, mas de quebrantamento. Ele gritou: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É somente quando nos deparamos com a santidade de Deus
que percebemos a profundidade da nossa própria impureza. É à luz da sua perfeição que nossas falhas se tornam evidentes. E é exatamente neste lugar de reconhecimento que a graça de Deus nos encontra. É ali que o anjo toca nossos lábios com a brasa viva do altar, purificando nossos pecados. E é somente depois dessa purificação que somos capazes de ouvir a voz de Deus perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então, com o coração purificado e humilde, podemos responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez hoje você não se sinta digno, talvez o peso dos seus erros passados, das palavras que você disse e não deveria, das atitudes que tomou e se arrepende, das omissões, do bem que você sabia que deveria fazer e não fez. Talvez tudo isso esteja pesando sobre você, fazendo você acreditar que não pode se aproximar de Deus. Quero lhe dizer que é justamente o contrário. É o reconhecimento dessa condição que o atrai. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para os perfeitos, foi para mim e para você, em nossa total imperfeição. Portanto, neste momento, convido você a se despir de toda máscara, de toda aparência. Diante dele, não há o que esconder. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. De longe, ele entende os nossos pensamentos. Então, por que não abrir o coração de vez? Vamos juntos, em um clamor sincero, confessar nossas fraquezas. Pai, eis-me aqui. Eu reconheço que sou limitado. Reconheço que muitas vezes a minha fé vacila. Eu digo que confio em Ti, mas vivo roído pela ansiedade. Eu digo que Te amo, acima de todas as coisas. Mas permito que ídolos de todos os tipos ocupem o Teu lugar em meu coração. O trabalho, o dinheiro, o reconhecimento, os relacionamentos, até mesmo as minhas próprias dores. Perdoa-me, Senhor. Perdoa o meu orgulho, a raiz de tantos pecados, essa necessidade de estar certo, de ter a última palavra, essa dificuldade em pedir perdão. Perdoa minha inveja, quando olho para a vida do outro e sinto amargura em vez de alegria. Perdoa as minhas palavras, Pai. Quantas vezes minha língua foi uma flecha inflamada, proferindo críticas, julgamentos, fofocas, reclamações, em vez de ser uma fonte de vida, de encorajamento e de bênção. Lava os meus lábios, Senhor. Purifica o meu falar. Perdoa os meus pensamentos impuros, as fantasias que alimento em minha mente, o lixo que permito entrar através dos meus olhos e ouvidos. Como o rei Davi, depois de seu profundo arrependimento, eu também clamo a Ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Sinta a liberdade que há na confissão. Cada pecado confessado é um peso que sai dos seus ombros. É uma corrente que se quebra. A Bíblia nos promete que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creia nesta palavra. Receba o perdão de Deus nesta manhã. Ele não lança em seu rosto os seus erros. Ele os lança no mar do esquecimento. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você está limpo. Você está perdoado. Boca Amaru. E agora, com um coração perdoado, podemos lidar com outra área que nos aprisiona: os nossos medos. O medo é o oposto da fé. Ele é um gigante que se levanta para nos intimidar, para nos dizer que Deus não é grande o suficiente, que o problema é maior do que o nosso protetor. E quantos medos nós carregamos? Há o medo do futuro, da incerteza do amanhã. O que vai acontecer com meus filhos? Terei saúde? Terei provisão? E esse medo nos rouba a alegria do presente. Há o medo do fracasso, o medo de tentar algo novo e não conseguir, de nos expormos e sermos ridicularizados. E esse medo nos paralisa, nos impede de viver os sonhos que Deus plantou em nosso coração. Há o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados, de terminarmos a vida sozinhos. E esse medo nos torna carentes e nos faz aceitar relacionamentos que nos ferem. Há o medo da escassez, a preocupação constante de que vai faltar, que não será suficiente. E esse medo nos torna avarentos e ansiosos, incapazes de confiar no Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Há o medo da morte, o tabu final, a grande interrogação. Mas para cada um desses medos, Pai, a Tua palavra tem um antídoto poderoso contra o medo do futuro. Tu nos dizes em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Contra
o medo do fracasso tu nos encorajas. Em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Contra o medo da solidão, tu nos prometes, em Hebreus 13, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contra o medo da escassez, teu Filho Jesus nos ensina em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E contra o medo da morte, tu nos dás a vitória em 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã, nós nos levantamos em fé, e declaramos que não viveremos mais sob o domínio do medo. Nós entregamos cada um dos nossos medos a Ti, Pai. Nós os depositamos aos pés da cruz, e recebemos pela fé o Teu Espírito, que não é de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Libertando, Senhor, da prisão do medo, e deste lugar de confissão e entrega, nosso coração se enche de um clamor por misericórdia e cura. Sabemos que não merecemos nada, mas nos aproximamos de Ti confiados na Tua infinita bondade. Como o cego Bartimeu à beira do caminho, que não se importou com a multidão que o mandava calar, mas gritava cada vez mais alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós também gritamos hoje: Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia para nossas falhas, misericórdia para nossa incredulidade. E clamamos por cura. Cura, Pai, não apenas para o nosso corpo físico. Sim, oramos pelos enfermos, por aqueles que estão sentindo dores neste momento, por aqueles que enfrentam um tratamento difícil. Nós declaramos que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e liberamos a Tua virtude curadora sobre cada célula doente. Mas clamamos também pela cura da nossa alma, a cura das nossas emoções. Cura as feridas da rejeição, do abandono, do abuso. Cura as memórias dolorosas que ainda nos assombram e ditam nossas reações. Restaura os corações partidos pelo luto, pelo divórcio, pela traição. Liberta-nos, Senhor, das raízes de amargura, do ressentimento, da falta de perdão que nos adoecem por dentro. Precisamos de um toque Teu, Senhor, como a mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão e a própria vergonha, apenas para tocar na orla das Tuas vestes. Nós também nos esticamos em fé para Te tocar hoje. Acreditamos que de Ti sai virtude e poder para a cura, para libertar, para restaurar por completo. Toca em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito. Faz-nos inteiros novamente, para a Tua glória. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho neste clamor. A sua dor, a sua luta, a sua necessidade são vistas e ouvidas pelo Pai. E aqui, neste nosso espaço de fé, somos uma comunidade. Quero lhe convidar a fazer algo poderoso. Nos comentários abaixo, sem precisar expor os detalhes da sua vida. Se você se sente à vontade, apenas escreva: Senhor, tem misericórdia de mim, ou Senhor, eu preciso de Ti. Cada comentário será um tijolo na construção de uma grande muralha de oração. Eu estarei lendo, e outros irmãos também, e estaremos intercedendo uns pelos outros, fortalecendo-nos mutuamente em fé. Que este espaço se torne um altar virtual de clamor e de milagres. E eu peço, permaneça comigo até o final desta nossa jornada de oração. O que estamos construindo aqui é precioso, e o melhor de Deus ainda está por vir. Agora, respire fundo. Depois de nos esvaziarmos, de confessarmos nossos pecados, de entregarmos nossos medos e de clamarmos por cura e misericórdia, criamos um espaço. O nosso coração, antes cheio de entulhos, de preocupações e de dores, agora tem um vazio. Mas este não é um vazio de solidão, e sim um espaço sagrado de expectativa. Esvaziamo-nos de nós mesmos para que possamos ser cheios por Ele, tendo chorado aos seus pés e derramado a nossa alma. Nos aquietamos agora. O clamor se transforma em silêncio reverente. A agitação dá lugar à espera. Preparamos o nosso coração para a terceira e mais gloriosa parte da nossa oração. O momento em que a presença manifesta de Deus começa a preencher cada canto do nosso ser, trazendo a restauração, a paz e o renovo que tanto buscamos. Agora, respire fundo. Depois de nos esvaziarmos, de confessarmos nossos pecados, de entregarmos nossos medos e de clamarmos por cura e misericórdia, criamos um espaço. O nosso coração, antes cheio de entulhos, de preocupações e de dores, agora tem um vazio. Mas este não é um vazio de solidão, e sim um espaço sagrado de expectativa. Esvaziamo-nos de nós mesmos para que possamos ser cheios por Ele, tendo chorado aos seus pés
e derramado à nossa alma. Nos aquietamos agora. O clamor se transforma em silêncio reverente. A agitação dá lugar à espera. Preparamos o nosso coração para a terceira e mais gloriosa parte da nossa oração, o momento em que a presença manifesta de Deus começa a preencher cada canto do nosso ser, trazendo a restauração, a paz e o renovo que tanto buscamos. E eu quero que você saiba, meu amado irmão, minha amada irmã, que este não é um exercício de pensamento positivo. Não estamos tentando forçar um sentimento, estamos, pela fé, nos sintonizando com uma realidade espiritual que já está. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, está aqui. Ele não está a caminho El Jashigu. Ele habita em você. E neste momento de quietude, ele começa a sua obra de restauração. Sinta-o. Perceba-o. Não com os seus sentidos físicos, mas com o seu espírito. É como uma brisa suave que começa a soprar sobre a terra seca da sua alma. É como um calor gentil que começa a aquecer as áreas mais frias do seu coração. É como uma luz tênue que penetra corajosamente nas frestas mais escuras da sua memória. Não tenha pressa. Apenas receba o Espírito de Deus, é um cavalheiro. Ele não arromba as portas que trancamos, mas agora que nós as abrimos através da confissão e do quebrantamento, ele entra e a primeira coisa que ele faz é trazer consolo. Ele é o especialista em corações partidos. O salmista declarou uma verdade que ecoa na eternidade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E ele se aproxima de você agora. Estou aqui ao seu lado em espírito, e juntos, permitimos que ele caminhe pelas galerias da nossa história. Ele vai até aquele momento da sua infância que deixou uma ferida de rejeição. Ele não apaga a memória, mas ele a ressignifica. Ele, o Pai perfeito, abraça aquela criança interior que se sentiu abandonada e sussurra em seu ouvido. Eu nunca te deixei. Eu estava lá. Eu vi cada lágrima. E eu te amo com um amor eterno. Permita que o bálsamo de Gileade, o óleo da sua cura, seja derramado sobre essa ferida. Ele vai até a sua adolescência, naquele momento de humilhação, de vergonha, que moldou a maneira como você se vê até hoje. E ele te cobre com o manto da sua justiça, removendo a capa da vergonha e te vestindo com a dignidade de um filho, de uma filha do rei. Ele visita as perdas, os lutos, as despedidas que deixaram um buraco em seu peito. E ele não oferece clichês vazios, mas chora com você, como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E em meio às lágrimas, ele te lembra da sua promessa, da ressurreição e da vida, garantindo que os que choram serão consolados. Ele está, neste exato momento, como diz o Salmo 147, sarando os quebrantados de coração e atando-lhes as suas feridas. Não resista a este toque. Entregue a ele cada caco do seu coração e observe, pela fé, como suas mãos habilidosas de oleiro começam a juntar cada pedaço. Não apenas para consertar, mas para criar um vaso novo, mais forte, mais belo e mais valioso do que antes. E essa experiência de cura, de identidade, de paz, não é um evento isolado, um oásis momentâneo no deserto da sua semana, é o início de uma caminhada contínua na presença dele. A promessa mais poderosa de toda a Escritura é a da sua companhia constante. Ele mesmo disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está com você apenas nas manhãs de oração. Ele está com você na reunião estressante, no trânsito caótico, na conversa difícil, na cozinha enquanto prepara o almoço, na solidão da madrugada. Ele é o seu bom pastor. E porque ele é o seu pastor, nada te faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos. Ele te supre, ele te sustenta, ele te guia mansamente a águas tranquilas. Ele acalma a sua alma. El te dá paz. Ele refrigera a sua alma. Ele renova as suas forças. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele te dá direção e propósito. E sim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. A vara para te defender dos inimigos, o cajado para te resgatar quando você cai. Ele prepara uma mesa perante você, na presença dos seus inimigos. Ele te honra e te justifica publicamente. Ele unge a sua cabeça com óleo. Ele te consagra e te separa para ele. O seu cálice transborda. A bênção dele sobre sua vida é abundante. E certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Grave estas promessas em seu coração. Elas são a sua herança. Elas são a sua realidade em Cristo. A presença dele é o seu lugar seguro.
a sua fortaleza, o seu alto refúgio. Se esta paz que você está sentindo agora é real, se este consolo tocou as profundezas do seu ser, eu sei que o seu coração, agora cheio, transborda de um desejo, de que outros sintam o mesmo. Pense agora em alguém que você ama, alguém que está sobrecarregado, ansioso, talvez de luto ou passando por uma grande provação, alguém que precisa desesperadamente deste mesmo refrigério que você está. Expert, quero te convidar a ser o portador desta paz. Seja um canal do amor de Deus na vida dessa pessoa hoje. Compartilhe esta oração com ela. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Diga a ela que você pensou nela e que há esperança e descanso disponíveis em Deus. Não subestime o poder de um compartilhamento feito com amor. Você pode ser a resposta da oração de alguém, o instrumento de Deus, para levar alívio a um coração aflito. Agora, com a alma restaurada e o coração em paz, não somos mais vítimas esperando que o dia acabe. Somos filhos amados, confortados e curados, preparados para caminhar na novidade de vida que Ele nos deu. A restauração aconteceu. A paz foi estabelecida. Mas como manter essa paz em meio às batalhas do dia a dia? Como transformar essa experiência interior em uma força duradoura que resiste aos ventos e às tempestades que certamente virão? Como caminhar com firmeza e não vacilar? A resposta está no fortalecimento da nossa fé. E é sobre isso que falaremos a seguir, ao nos apossarmos das ferramentas que Deus nos deu para não apenas sermos consolados, mas para nos tornarmos guerreiros resilientes, firmes e inabaláveis na fé, agora, com a alma restaurada e o coração em paz. Não, somos mais vítimas, esperando que o dia acabe. Somos filhos amados, confortados e curados, preparados para caminhar na novidade de vida que Ele nos deu. A restauração aconteceu. A paz foi estabelecida. Mas como manter essa paz em meio às batalhas do dia a dia? Como transformar essa experiência interior em uma força duradoura que resiste aos ventos e às tempestades que certamente virão? Como caminhar com firmeza e não vacilar? A resposta está no fortalecimento da nossa fé. E é sobre isso que falaremos agora. Ao nos apossarmos das ferramentas que Deus nos deu, para não apenas sermos consolados, mas para nos tornarmos guerreiros resilientes, firmes e inabaláveis na fé. A fé, meu irmão, minha irmã, não é um sentimento vago ou uma esperança otimista. A fé bíblica é uma convicção, uma certeza, uma substância. Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É olhar para o impossível e enxergar a possibilidade de Deus. É ouvir o diagnóstico do médico e crer no relatório do Senhor. É ver a conta bancária vazia e confiar no Deus da provisão. E essa fé não nasce do nada. Ela não se baseia em nossa própria capacidade de acreditar, mas se ancora em um objeto sólido, imutável e infinitamente confiável, nosso Deus. E o primeiro pilar do caráter de Deus no qual firmamos a nossa fé é a sua soberania. Declare isso comigo agora mesmo. Deus é soberano. Dizer isso é reconhecer que Ele está no trono. Ele não foi pego de surpresa pela sua crise. Ele não está coçando a cabeça, sem saber como resolver o seu problema. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vê o fim desde o começo. A sua palavra nos garante em Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda sucederão, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. O que isso significa para nós, na prática? Significa que nada acontece em nossa vida sem a sua permissão. Cada detalhe, cada desafio, cada lágrima, passa pelo filtro do seu amor e do seu propósito soberano. Mesmo aquilo que o inimigo planejou para o nosso mal, como vemos na vida de José, o nosso Deus soberano tem o poder de transformar em bem. Ele é o mestre que tece a tapeçaria da nossa vida. E mesmo os fios escuros e feios da dor, da perda e do sofrimento, Ele usa para compor uma obra de arte gloriosa. Portanto, quando as ondas se levantarem, quando o vento soprar forte, quando o chão parecer tremer sob os seus pés, ancore a sua alma nesta verdade. O meu Deus reina. Ele está no controle. E porque Ele me ama. Romanos 8:28 se torna a minha realidade diária. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A sua situação atual não é o seu destino final. É apenas um capítulo na história que o Deus soberano está escrevendo para a sua glória. Segundo pilar que sustenta a nossa fé
é a sua fidelidade. Se a soberania é o seu poder, a fidelidade é a sua promessa. É a garantia de que Ele não apenas pode, mas Ele quer e vai cumprir cada palavra que empenhou. A Bíblia é um grande livro de registro da fidelidade de Deus. Ele foi fiel a Abraão, prometendo-lhe um filho na sua velhice, e cumpriu. Ele foi fiel a José, mesmo na cisterna e na prisão, e o exaltou a governador do Egito. Ele foi fiel a Israel no deserto, provendo pão do céu e água da rocha. Ele foi fiel a Davi diante de Golias. Ele foi fiel a Daniel na cova dos leões. E se ele foi fiel a eles, ele será fiel a você. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho sido fiel a ele. Bem-vindo ao clube. Nenhum de nós é. Mas a beleza da fidelidade de Deus é que ela não depende da nossa. 2 Timóteo 2:13 nos dá esta garantia incrível. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se acima. A fidelidade dele está enraizada em quem ele é. E a maior prova da sua fidelidade é Jesus. Em Cristo, todas as promessas de Deus são sim e amém. Ele prometeu um Salvador e ele enviou Jesus. Ele prometeu perdão e nos deu o sangue de Jesus. Ele prometeu vida eterna e nos deu a ressurreição de Jesus. E essa mesma fidelidade se manifesta a cada novo dia. Como o profeta Jeremias escreveu em meio à ruína de Jerusalém, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nesta manhã, há uma porção fresca da fidelidade de Deus disponível para você. Portanto, pare por um momento e faça um exercício de fé. Lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel em sua vida. Lembre-se daquele livramento, daquela provisão inesperada, daquela cura, daquela porta que se abriu. Cada uma dessas memórias é um Ebenezer, uma pedra de recordação que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele te ajudou até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Agora, com a nossa fé ancorada na sua soberania e na sua fidelidade, estamos prontos para passar da crença passiva para a declaração ativa. A fé não é silenciosa. A fé fala. A fé proclama. Romanos 10:10 nos ensina que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Existe um poder espiritual liberado quando abrimos a nossa boca e alinhamos as nossas palavras com a palavra de Deus. Estamos, na verdade, profetizando sobre a nossa própria vida, chamando à existência aquilo que não existe. Portanto, eu quero te guiar em um momento de declaração profética. Repita essas verdades comigo, em voz alta se puder, ou em seu coração com toda a sua convicção. Vamos transformar esta oração em um manifesto de fé. Diante do medo e da intimidação, nós declaramos com o salmista no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E eu não sou governado pelo medo, sou governado pelo Rei dos Reis. Diante da sensação de fraqueza e incapacidade, nós declaramos com o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha força não vem de mim, mas de Cristo que habita em mim. A sua graça me basta. E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diante das acusações do inimigo e do peso da condenação, nós declaramos com a autoridade de Romanos 8, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu não sou um derrotado, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diante do cansaço e da vontade de desistir, nós declaramos com a promessa de Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não vou desistir, eu não vou parar. O meu Deus renova as minhas forças nesta manhã. E acima de tudo, nós nos apegamos à promessa que é um escudo para nossa alma, garantia que ecoa por toda a Escritura. Quem confia no Senhor jamais será confundido. Romanos 10:11 afirma, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Que isso significa? Significa que a sua esperança não será em vão. Significa que no final, Deus vai honrar a sua fé. Pode parecer que você está perdendo. Pode parecer que a sua oração não está sendo respondida. Pode parecer que você está sendo humilhado. Mas a palavra final pertence a Deus.
E ele garante que aqueles que depositam sua confiança nele não terminarão a história envergonhados. A sua vitória pode não vir na hora que você quer ou da forma que você espera, mas ela virá. Deus vindicará a sua fé. Ele transformará a sua vergonha em dupla honra. Ele fará com que até os seus adversários vejam que o Senhor é contigo. Agarre-se a esta promessa. Ela é a âncora da sua alma. Eu confio em ti, Senhor, e sei que não serei confundido. A nossa fé, fortalecida e declarada, encontra sua expressão mais poderosa na oração. A oração é o campo de treinamento da fé. É onde exercitamos a nossa confiança, onde perseveramos na esperança, onde lutamos nossas batalhas espirituais. Tiago nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não subestime o poder que foi liberado nesta manhã. Enquanto você se derramava diante de Deus, cada palavra, cada lágrima, cada declaração moveu o coração de Deus e abalou as estruturas do inferno. Jesus nos ensinou a orar com persistência, como a viúva importuna que não desistiu até receber justiça. A sua perseverança em oração não está cansando a Deus. Está demonstrando a sua fé nele. Continue orando, continue buscando. Continue batendo, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É a arma mais poderosa que você possui. Se você sentiu a sua fé se fortalecer ao orarmos juntos, se você sentiu o seu espírito se levantar com essas declarações, eu quero te fazer um convite especial. Esta não é uma oração isolada. Somos um exército de oração que se levanta a cada manhã para buscar a face de Deus e nos fortalecermos mutuamente. Se você quer continuar fazendo parte desta comunidade, se quer receber diariamente este alimento para a sua fé, convido você a se inscrever aqui no canal. Ao clicar no botão de inscrição, você está dizendo sim para um compromisso diário com Deus e conosco. Ative também as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Vamos caminhar juntos, crescendo em fé e poder a cada novo dia, agora com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito firmado na rocha que é Cristo e com as nossas bocas cheias das suas promessas. Não podemos mais olhar apenas para nós mesmos. A fé que recebemos não é para ser guardada, mas para ser usada. Ela nos impulsiona para fora, para o campo de batalha que nos cerca. Chegou o momento de usar essa fé que foi reavivada para lutar por outros, para nos posicionarmos na brecha por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação. A nossa oração, que começou como um clamor pessoal por socorro, que passou pela entrega e pela restauração, e que se tornou uma declaração de fé, agora se transforma em uma poderosa arma de intercessão e uma força ativa de batalha espiritual. Agora, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito firmado na rocha que é Cristo, e com as nossas bocas cheias das suas promessas, não podemos mais olhar apenas para nós mesmos. A fé que recebemos é para ser guardada, mas para ser usada. Ela nos impulsiona para fora, para o campo de batalha que nos cerca. Chegou o momento de usar essa fé que foi reavivada para lutar por outros, para nos posicionarmos na brecha por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação. A nossa oração, que começou como um clamor pessoal por socorro, que passou pela entrega e pela restauração, e que se tornou uma declaração de fé, agora se transforma em uma poderosa arma de intercessão e uma força ativa de batalha espiritual. E quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, a posição da qual nós lutamos. Nós não lutamos por vitória, nós lutamos a partir da vitória. A guerra já foi ganha por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo nos revela em Colossenses 2:15, que naquela cruz, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na mesma cruz. A vitória já foi consumada, o inimigo já foi derrotado, desarmado e envergonado publicamente. Portanto, não entramos nesta batalha com medo ou incerteza. Entramos com a autoridade que o próprio Cristo nos conferiu. Ele nos disse em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta é a nossa credencial. Esta é a nossa autoridade delegada. Nós não lutamos em nosso nome ou em nossa força, mas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E no poder do seu Espírito Santo, vestimos agora, pela fé, toda a armadura de Deus descrita em Efésios 6, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com a verdade. Vestimos a couraça da justiça, calçamos os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomamos o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
estando assim armados e posicionados em Cristo. Começamos a interceder, a nossa primeira frente de batalha é a mente. É na mente que o inimigo lança suas sementes de dúvida, de medo, de ansiedade e de mentira. É ali que ele constrói fortalezas de pensamento que nos aprisionam. Mas a palavra de Deus nos dá armas para demolir essas fortalezas. Coríntios 10:4-5 declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Com base nesta palavra, nós nos levantamos agora em autoridade e declaramos: toda fortaleza de medo, na minha mente e na mente dos meus familiares, eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade e de preocupação, que tem roubado a paz, nós te repreendemos e te expulsamos. Toda a fortaleza de depressão, de angústia e de desespero, que tem sussurrado mentiras de que não há mais esperança, nós te silenciamos com a verdade da palavra de Deus e ordenamos que you say retire. Nós destruímos agora todo conselho do inferno, todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de que Deus é bom, fiel e todo-poderoso. E nós levamos cativo todo pensamento, cada pensamento de dúvida, de impureza, de amargura, de autocomiseração, nós o submetemos agora à obediência de Cristo. Nós declaramos sobre a nossa mente e a mente dos nossos amados, a mente de Cristo. Declaramos clareza, sanidade, paz, foco e a renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Que toda sequela de trauma, toda a memória dolorosa que o inimigo usa para nos paralisar, perca o seu poder agora. O sangue de Jesus purifica não apenas o nosso espírito, mas também a nossa alma e a nossa mente. Recebemos cura para as nossas memórias e libertação para os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Agora voltamos à nossa autoridade espiritual para os nossos lares e nossas famílias. A família é o primeiro ministério que Deus instituiu, e é por isso que ela é tão atacada. Mas nós nos levantamos como sacerdotes e sacerdotisas em nossos lares e declaramos: a minha casa é território do Senhor. Como Josué, nós proclamamos profeticamente sobre a nossa família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, todo espírito de contenda, de divisão, de fofoca e de intriga que tem tentado se infiltrar em nosso lar, nós o amarramos e o expulsamos, em nome de Jesus. Nós quebramos o poder de toda palavra de maldição que foi lançada contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra as nossas finanças. Cancelamos agora, pelo sangue de Jesus, toda seta de divórcio, de adultério, de rebeldia e de desunião. E em vez disso, liberamos as bênçãos do céu sobre a nossa casa. Liberamos o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Liberamos o perdão, a reconciliação e a restauração de relacionamentos quebrados. Liberamos a paz de Cristo para ser o árbitro em nossos corações e em nosso lar. Oramos pelos nossos filhos, onde quer que eles estejam. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos que eles são herança do Senhor. Nenhum mal os sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Anjos do Senhor acampam ao redor deles para os guardar em todos os seus caminhos. Declaramos que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diclas, salvação, libertação e propósito divino sobre a vida de cada um. Nós construímos agora, em espírito, um muro de fogo ao redor da nossa casa, uma sebe de proteção impenetrável. E declaramos que a nossa família está guardada na concha da mão de Deus. E estendemos a nossa intercessão para quebrar cadeias mais profundas, que muitas vezes operam em silêncio. Nós nos levantamos contra as maldições geracionais e os padrões de pecado que se repetem de geração em geração. A palavra nos garante em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Com base nessa verdade, nós quebramos em nome de Jesus toda a maldição de miséria, de enfermidade, de divórcio, de idolatria, de vícios, que possa ter vindo através da nossa linhagem sanguínea. Nós declaramos que o passado não tem mais poder sobre o nosso presente e o nosso futuro. Somos uma nova criação em Cristo. As coisas velhas se passaram, e com essa mesma autoridade, nós declaramos guerra contra todo vício que tenha aprisionado pessoas que amamos. Todo espírito de alcoolismo, de tabagismo, de drogas, de pornografia, de jogos de azar, de gula, nós os repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que as suas correntes estão sendo quebradas agora. Libertamos os cativos em nome daquele
que veio para proclamar liberdade aos presos. Declaramos que o poder do vício é quebrado e substituído pela força do Espírito Santo, que produz o fruto do domínio próprio. Oramos por todos aqueles que estão presos em estilos de vida de pecado, em relacionamentos tóxicos, em enganos espirituais. Que a luz do Evangelho resplandeça sobre eles, que as escamas caiam de seus olhos e que eles corram para os braços do Pai, que os espera com amor e perdão. Nós declaramos um tempo de libertação e de salvação em massa sobre a nossa parentela e nosso círculo de amigos. Finalmente, nós nos posicionamos em batalha contra os ataques do inimigo em nossas finanças, nossa saúde e nosso propósito. Nós repreendemos o espírito devorador, que tenta roubar a nossa semente e o nosso fruto. E declaramos, com base em Malaquias 3, que as janelas do céu estão abertas sobre nós, e Deus derrama bênçãos sem medida. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Declaramos que não viveremos de dívidas, mas teremos para emprestar e abençoar a muitos. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tenta se levantar contra o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a palavra declara em Isaías 53, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, toda doença, toda dor, toda anomalia celular, nós ordenamos que se submeta ao poder curador, que há no nome e no sangue de Jesus. Declaramos saúde divina, vitalidade e força sobre o nosso corpo. E nos levantamos contra toda oposição ao propósito de Deus para a nossa vida. Todo plano do inimigo para nos distrair, nos atrasar ou nos fazer desistir do chamado de Deus, nós o cancelamos agora. Declaramos que as portas que Deus abriu, ninguém pode fechar. Avançaremos no nosso propósito. Cumpriremos a nossa carreira e glorificaremos a Deus com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós estamos juntos nisso, meu irmão, minha irmã, como uma comunidade de fé, como um exército que ora, nós lutamos uns pelos outros. E eu sei que enquanto orávamos, o Espírito Santo trouxe à sua mente batalhas específicas que você, ou alguém que você ama, está enfrentando. Eu quero que você sinta parte deste corpo. Quero que a sua carga seja a nossa carga. Por isso, eu te convido a deixar o seu nome, ou o nome da pessoa, por quem você está intercedindo, aqui nos comentários. Voca precisa expor a sua luta. Apenas, ou não, Deus sabe a causa, e cada nome deixado aqui será um alvo para as nossas orações. Eu e toda a nossa comunidade estaremos nos unindo a você em fé, crendo na sua vitória, no seu milagre, na sua libertação. Vamos encher este espaço com os nomes daqueles que cremos que receberão o toque de Deus, e agora, tendo nos posicionado como intercessors, tendo guerreado o bom combate com as armas da nossa fé, a espada do Espírito em nossas mãos, e o nome de Jesus em nossos lábios, nós não terminamos em exaustão, mas em exaltação. Pois a batalha pertence ao Senhor. E porque a batalha é dele, a vitória já é nossa. A nossa parte é crer, declarar e nos posicionar. A parte dele é fazer o impossível acontecer. Portanto, prepare o seu coração, pois não vamos terminar esta oração recuando, mas avançando com um brado de júbilo. Entraremos agora no momento final e culminante de toda a nossa jornada de oração desta manhã. Uma declaração profética da vitória que já nos foi garantida na cruz e que se manifestará em nossas vidas para a glória do nosso Deus. E agora, tendo nos posicionado como intercessores, tendo guerreado o bom combate, com as armas da nossa fé, a espada do Espírito em nossas mãos e o nome de Jesus em nossos lábios, nós terminamos em exaustão, mas em exaltação, pois a batalha pertence ao Senhor. E porque a batalha é dele, a vitória já é nossa. A nossa parte é crer, declarar e nos posicionar. A parte dele é fazer o impossível acontecer. Portanto, prepare o seu coração, pois não vamos terminar esta oração recuando, mas avançando com um brado de júbilo. Entramos agora no momento final e culminante de toda a nossa jornada de oração desta manhã. Uma declaração profética da vitória que já nos foi garantida na cruz e que se manifestará em nossas vidas para a glória do nosso Deus. O som que ecoou do Calvário não foi um gemido de derrota, mas um grito de triunfo. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele estava declarando o fim da guerra, a quitação da nossa dívida e a inauguração de um novo tempo. E é com base nesta obra consumada que nós, agora, profeticamente, declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre todas as áreas pelas quais oramos. Está consumado. A oração foi ouvida. O decreto foi selado nos céus. A resposta já foi liberada. E nós, pela fé, tomamos posse, não mais como quem pede, mas como quem recebe.
não mais como quem espera, mas como quem agradece. A fé, como nos ensina a palavra, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ainda que os nossos olhos físicos não vejam, os nossos olhos espirituais já contemplam o milagre. Ainda que os nossos ouvidos naturais não escutem, os nossos ouvidos espirituais já ouvem o som da abundante chuva da bênção de Deus. O tempo da espera no vale da ansiedade acabou. O tempo da celebração no monte da vitória começou. Nós declaramos profeticamente, com base na palavra que não pode mentir: a paz foi restaurada. Aquela angústia que apertava o seu peito, aquela ansiedade que roubava o seu sono, foi substituída pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. Como está escrito em Filipenses 4:7, esta paz é agora a sentinela da nossa alma. O gigante do medo foi derrotado. O Deus que nos disse em Isaías 4:1-10, não temas, porque eu sou contigo, nos encheu de coragem e ousadia. Onde havia tormenta, agora há a calmaria da sua presença. Onde havia confusão, agora há a clareza do seu propósito. Nós recebemos esta paz, não como uma trégua temporária, mas como uma herança permanente em Cristo. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Aquelas áreas de secura, de escassez e de frustração foram alcançadas pela provisão do nosso Deus. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, já deu a ordem ao nosso respeito. Como diz o Salmo 23, o nosso cálice transborda. Não teremos apenas o suficiente, mas teremos o abundante para abençoar a outros. As portas que estavam fechadas se abriram. As oportunidades que pareciam perdidas foram restauradas. A promessa de Filipenses 4:19 se cumpre em nós. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Declaramos que o devorador foi repreendido e que as janelas dos céus estão abertas sobre a nossa vida, nossa casa e nosso trabalho. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores é a nossa porção hoje. Nós declaramos profeticamente que a nossa fé foi renovada. Aquele sentimento de fraqueza, de dúvida e de cansaço espiritual foi substituído por um vigor celestial. Como prometido em Isaías 4:0-31, porque esperamos no Senhor, as nasces forcas foram renovadas. Nós subimos com asas como águias. Nós corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Não andamos mais por vista, mas por fé, como nos ensina 2 Coríntios 5:7. A nossa perspectiva mudou. Não olhamos mais para o tamanho dos gigantes, mas para o tamanho do nosso Deus. A nossa fé, antes um grão de mostarda, agora tem o poder de mover as montanhas de impossibilidade que se levantam diante de nós. Estemos prontos, fortalecidos e capacitados para viver um dia de vitória. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, aquelas prisões invisíveis, aqueles vícios, aqueles padrões de pecado, aquelas fortalezas mentais, foram demolidos pelo poder que há no nome de Jesus. A palavra nos garante em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E nós recebemos esta liberdade agora. Somos livres do poder do pecado, livres da condenação, livres do jugo da opressão. As portas da prisão se abriram, os grilhões caíram por terra. Nós não somos mais escravos, somos filhos, e andaremos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Todo decreto do inferno contra nós foi cancelado na cruz de Cristo. Estamos livres para amar, livres para servir, livres para adorar, livres para cumprir o propósito para o qual fomos criados. E por tudo isso, o nosso coração transborda, não mais de súplicas, mas de uma profunda e exuberante gratidão. Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Pai presente, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado pela dádiva da oração, este canal direto de comunicação com o trono da graça. Obrigado por Jesus, o autor e consumador da nossa fé, por meio de quem temos a vitória. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Guia, nosso Ajudador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela cura, pela libertação, pela paz, pela provisão, pela força renovada. Nós escolhemos, como o salmista no Salmo 103, bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, e não nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia.
por isso, a nossa boca se enche de louvor. Aleluia! Glória a Deus! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo percorrido esta longa e profunda jornada de oração, eu quero te abençoar e te enviar para o seu dia. Saia deste lugar de oração, mas não saia da presença de Deus. Leve esta atmosfera de glória com você para onde quer que você vá. Que a sua mente permaneça guardada na paz de Cristo. Que o seu coração continue ardendo com o fogo do primeiro amor. Que as suas mãos sejam instrumentos de bênção, que os seus pés te levem por caminhos de justiça e de propósito. Que as suas palavras sejam temperadas com sal e transmitam graça aos que ouvem. Vá e viva este dia, não como alguém que está tentando sobreviver, mas como o herdeiro de todas as coisas que você é em Cristo. Vá e seja a resposta da oração de alguém. Seja a luz no meio da escuridão. Seja o sal que dá sabor a este mundo. E que a bênção do Deus triuno, a bênção do Pai que te ama, a graça do Filho que te salvou e a comunhão do Espírito Santo que o te habita, seja sobre você, sua casa e sua família, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Se esta jornada de oração de hoje foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque dele em sua vida, se você crê e recebe essas declarações de vitória, eu quero te pedir 3 coisas, como um selo da sua fé e um ato de adoração. Primeiro, se você ainda não faz parte desta família de fé, se inscreva agora mesmo no nosso canal e ative as notificações. Sua inscrição nos diz que você quer continuar crescendo e orando conosco diariamente. Segundo, seja um semeador e compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando de um milagre. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. E terceiro, e talvez o mais importante, declare publicamente a sua vitória. Tome posse da sua bênção. Escreva com toda a sua fé aqui nos comentários. Amém. Eu recebo esta vitória em nome de Jesus. Que cada amém suba aos céus, como um memorial da nossa fé e um brado de triunfo do exército de Deus. Vá em paz, caminhe na fé e viva na plenitude da sua vitória. Lembre-se sempre, para aquele que crê, tudo é possível.